Então agora sim, hoje com a luz desse sol bonito que cobre o céu aqui, a gente entra no sítio arqueológico São Miguel Arcanjo. Ali atrás está a entrada. Isso aqui é administrado pelo IFAM, que é um instituto nacional, no caso, né? Isso aqui é um parque nacional, no caso, administrado pelo governo federal, protegido por lei. E lá ao longe já aparece imponente a ruína que era a catedral da capital missioneira, que seria o povo central dos 7 povos das missões. Então seria a capital de todos os 7 povos. Logo aqui tem um museu que está fechado para melhorias, mas mesmo assim vai dar para mostrar muita coisa para vocês. Aqui logo na entrada já apresenta-se várias cubas, pedras. Aqui corria água que escorria por aqui e continuava, símbolo do cristianismo que era pregado na época, e várias coisas nesse sentido. Ali por toda a parte se vê vestígios daquela era. E aqui dentro várias imagens sacras que foram retiradas das igrejas, sinos, como esse gigante aqui. Mais tem um reflexo do vidro, mas dá para vocês verem. Isso aqui, todas as imagens católicas de santos que eram pregados pelo cristianismo, esculpidas em madeira. Isso aí tudo os padres, com a ajuda dos índios guaranis, acabaram fazendo essas obras. E estão todas aqui guardadas. E obras gigantescas, inclusive, dá uma olhada no tamanho. Aqui ainda sinos em bronze, que eram feitos nas próprias fundições, como eu falei anteriormente. Os padres jesuítas com os índios acabaram fazendo as primeiras fundições da América do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. E esses sinos eram fabricados inclusive aqui mesmo, e serviam de ornamentação e para os chamados das santas missas matinais e do entardecer. Ficavam sempre no alto das torres das igrejas. Imagens também entalhadas na pedra e na madeira, era especialidade daqueles povos. Este é o pequeno museu, que não é tão pequeno assim, que fica na entrada das ruínas aqui. Olha só. E também existem guias especializados em contar a história aqui desse lugar. E você pode contratar aqui na entrada ou fazer o passeio sem guia e por hora sem custo. Apenas você chega, faz o agendamento e acaba fazendo a sua visita aqui nas ruínas de São Miguel Arcanjo. E olha a vista que se tem logo na chegada aqui. E aqui é a entrada da catedral, que se vê ao longe. É um monumento muito marcante aqui de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. É a catedral do povo de São Miguel Arcanjo, um dos 7 povos das missões. Olha só que fantástica. Ela é incrível. Não teve 100% da sua obra concluída. Foram mais ou menos 10 anos de edificação sem interrupções. E trabalharam aqui, além dos padres, que eram os arquitetos e idealizadores dessa época, os jesuítas, trabalharam cerca de 100 indígenas em tempo integral para, durante 10 anos, construir
essa maravilha da arquitetura missioneira. Lá ficava a Torre dos Sinos, né? E aqui nesse lado seria o observatório astronômico, que não teve tempo de ser terminado, porque graças ao Tratado de Madrid, essa região missioneira foi trocada entre espanhóis e portugueses pela região de Sacramento, colônia de Sacramento hoje, lá no Uruguai. E os índios, liderados na época pelos padres jesuítas, acabaram não aceitando esse Tratado de Madrid imposto entre espanhóis e portugueses. E essa área aqui da região, que era então espanhola, foi trocada por uma região de colônia de Sacramento, que era portuguesa. E os índios daqui teriam que sair para o outro lado do rio Uruguai, no caso, para as províncias da Argentina, que hoje é a província de Misiones. Os guaranis não aceitaram sair de suas terras, pois aqui habitavam há mais de 130 anos, e por isso ocorreu todas as questões das guerras aqui e tantas mortes, praticamente dizimando todos a cultura guarani aqui da região. E restaram ruínas, alguns lugares bem mais destruídos, mas aqui ficou muita coisa intacta. Tudo isso aqui foi construído pelos padres jesuítas juntamente com os guaranis. Aqui toda ela feita em pedra, entalhada em pedra, e não se tem um pingo de cimento nem nada. São tudo pedras encaixadas nessa imensidão da arquitetura missioneira. Olha só como é aqui dentro. E em cada lugar conta-se a história. Aqui conta a história da igreja, toda de pedra, e inclusive está contada em espanhol. Tudo isso aqui era feito de pedra e tudo em encaixes, formas de encaixe. Nada disso aqui tem cimento ou algo assim para se segurar. Simplesmente fantástico. E inclusive em vários lugares você vai encontrar explicações do que era aqui, o que fundava. Ó, aqui seria o batistério. Isso aqui é muita história. Veja a imponência desse lugar, da torre gigantesca
da fachada dessa igreja. As igrejas antepassadas eram sempre as construções mais altas que existiam em diversos povos, não só aqui, mas em toda a parte do mundo, porque há quem diga que se remete ao céu, por isso que todas elas tinham torres que remetiam aos céus. As suas fachadas, a construção como um todo, geralmente era a obra mais alta de todo o povoado. E aqui nessa tem a particularidade, assim como os incas, que também é um povo muito antigo aqui da nossa América do Sul, um povo primitivo que habitava aqui antes da chegada dos colonizadores espanhóis e portugueses, os colonizadores europeus. Aqui também se trabalhou muito a questão das pedras, dos encaixes, talvez não tão perfeitos quanto aquele povo que habitava mais a região do Peru, Bolívia, norte do Chile, por ali, enfim, toda boa parte da América do Sul. Mas aqui também se trabalhou muito a questão das pedras, e muitas questões que aqui eram vivenciadas também eram vivenciadas e interligadas por aqueles povos antiguíssimos aqui do nosso continente. E muita coisa com a chegada dos colonizadores acabou se perdendo. Muita coisa que esses povos já tinham inteligência naquela época e já dominavam, hoje, ainda com a evolução, tanta evolução da tecnologia, hoje ainda não foi redescoberto. Então muita sabedoria se perdeu no caminho, simplesmente pela ganância da chegada dos espanhóis e europeus e portugueses, enfim, chegada deles aqui e querer tomar tudo para si. Isso foi um dos principais atos de ganância que houve em todo o decorrer da história da humanidade. Aqui ainda se vê vestígios da tubulação de esgoto, digamos assim, canalização que era tida na época. Lá em Machu Picchu, por exemplo, ainda existe isso também, funcionando inclusive. Então muita coisa se perdeu por causa da ganância da humanidade, né? E isso vem sendo aflorado até nos dias de hoje. Naquela época já se existia a adoração, de certa forma já se existia o cristianismo, que aqui foi catequizado depois, só que de uma forma muito mais pura, porque naquela época não se visava o ter e o ser, enfim, simplesmente tinham a sua fé, tinha a sua divindade, nela se acreditava e eram temente àqueles deuses da época. Depois, bom, nos dias atuais tem sim gente de muita fé, mas hoje em dia a religião virou muito mais um comércio do que qualquer outra coisa. Naquela época, com certeza, era um negócio muito mais puro, onde interesses, principalmente financeiros, não existiam, e sim uma espiritualidade apenas. Mas voltando ao fato, aqui se conta toda uma história. Aqui seria a casa dos padres, e essa ruína é sim muito grande. Aqui estamos ao lado da igreja, aquela seria a Torre dos Sinos, que essa ruína segue por um longo caminho, um longo território aqui, muito bem cuidado por sinal. Lembrando que inclusive não é a maior ruína da era das missões, da era missioneira. A maior de todas se encontra em San Inácio, na Argentina, que são as ruínas de San Inácio Mini. Lá é a maior ruína conservada. Mas aqui é muito gigante. O show de som e luz é uma aula de história e cultura. O museu que a gente visitou, a mesma coisa. E por todo o percurso aqui dessas ruínas existem placas, assim lá como em San Inácio Mini, que contam o que era e o que ainda sobrou em seus lugares, inclusive originais daquela época. Tudo isso aqui serviu de exemplo na era do seu apogeu, na sua construção,
serviu de exemplo para o mundo inteiro. Inclusive era comentado na Europa, na França, tal organização, que os padres jesuítas lograram êxito aqui juntamente com os povos guaranis. E, como eu falei, a ganância literalmente acabou dizimando, destruindo tudo que aqui se construiu com tanto esforço ao longo de muitos anos, e que é visitado por muitos hoje, por tão louvável ter sido tudo que foi feito aqui. Esse é um pouco do sítio arqueológico São Miguel Arcanjo, aqui em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. E aqui ficavam a parte das oficinas. Naquela época ainda eram particionados os afazeres. A questão da caça e do plantio ainda era destinado aos homens na época, e as mulheres tinham oficinas de artesanato, de teares, construção, fazendo roupas e por aí vai. E aqui nessa parte toda aqui ficavam a parte das oficinas, e tudo isso era construído em torno da igreja, que era sempre o centro de tudo. Então era a construção maior porque levava as coisas da terra ao céu, era assim que se acreditava, e era sempre no centro de todo o povoado, porque tudo se construía ao redor da fé. Então é isso aí. Cara, hoje tu não vai roubar meu salame, né? Tá lá na moto. Ó. Só o Henrique tem que cuidar. Cuida que ele é viadeiro. É, cara. Fizemos um amigo aqui nas missões. Aí, um doguinho bonito, bonito. É, dogo! Bonito, bonito. Guardião aí das ruínas.